Olá pessoal, a nossa conversa agora é sobre a classificação das constituições. Veja, como nós antecipamos no vídeo anterior, nós não vamos conversar aqui sobre a classificação das normas constitucionais. Isso nós já fizemos, tá certo? Tá lá nos vídeos anteriores. O que nós vamos classificar agora, de acordo com outros critérios, são as constituições. Em alguns livros, em alguns autores, você pode encontrar o termo, ao invés de classificação das constituições, tipologia da Constituição. Olha, estamos falando da mesma coisa, tá certo? Tanto faz falar de tipologia das constituições, como de classificação das constituições. Estamos tratando aqui do mesmíssimo assunto. Bom, o que significa classificar? Classificar significa a gente organizar. Significa a gente criar grupos. Bom, e cada um vai criar o grupo ou vai organizar de acordo com o critério que tiver na cabeça. Qualquer constitucionalista, qualquer pessoa que se dedique a estudar as constituições, pode estabelecer um critério para classificar as diferentes constituições que estuda. E esses diferentes critérios geram formas diferentes de classificar a Constituição. Por que eu estou te antecipando isso? Porque, olha aqui no quadro comigo, nós vamos estudar 6 tipos de classificação das Constituições. Vamos classificar as Constituições quanto à origem, quanto à elaboração, à forma, quanto à estabilidade, quanto ao conteúdo e também quanto à sua extensão. Mas essas não são, nem de longe, não são as únicas formas de se classificar as constituições, tá certo? Existem outras. Por que nós vamos estudar só essas? Vamos estudar essas porque essas aqui são as mais frequentes em concursos públicos, tá certo? Em todos os concursos, concursos de nível médio, de nível superior, da área jurídica ou não, quando se pede classificação das constituições, veja, mais de 90% das questões, ela se resume a essas 6 classificações aqui, a esses 6 critérios de se classificar as constituições. Por isso, não se assuste caso veja no livro aí que você está estudando uma outra classificação. Existem milhares, centenas de classificações. Não tem problema. Repito, cada pessoa que se dedica a estudar a Constituição pode estabelecer um critério que julgue importante para agrupar constituições a partir das semelhanças e diferenças que elas guardam entre si. Esses 6 critérios, que não são os únicos, são os mais frequentes em prova e são os que nós vamos estudar. Então, de olho no quadro, olha lá. Quanto à origem da Constituição, o que nós queremos saber é, na verdade, qual é a origem do poder constituinte, do poder de criar a Constituição. Está aqui. De onde vem o poder constituinte? A capacidade de produzir uma Constituição, quem é que a detém? Qual é a origem deste poder de criar uma nova ordem constitucional? Aí essa é uma primeira classificação, um primeiro critério para a gente separar as constituições. Um segundo critério é quanto à elaboração dessa Constituição. Agora repara, isso aqui é quanto ao método de elaboração. Eu agora quero saber como foi produzida a Constituição. A conversa já não é mais sobre a origem do poder constituinte, é sobre o seu método de manifestação. Estou fazendo questão de discutir isso com você, porque falar sobre o método de manifestação do poder constituinte originário é diferente de falar da sua forma. A forma aqui é o resultado final dessa manifestação do constituinte originário. Bom, ele se manifestou de uma determinada maneira. Ele elaborou a Constituição de uma determinada maneira. A partir daí, nós vamos classificar as constituições quanto à elaboração. Perfeito. Mas elaborada, seja de que forma for,
o resultado final assume uma forma. E esta forma é um outro critério que nós podemos utilizar para classificar as constituições. Nós temos ainda uma classificação que é quanto à estabilidade. Em alguns livros você vai ler por aí quanto à mutabilidade, tá certo? Estamos falando da mesma coisa. A estabilidade ou a mutabilidade constitucional, a gente está classificando as constituições quanto às possibilidades e a maneira de se mexer na Constituição. Entenda, aqui a conversa não é sobre a produção de uma nova Constituição, nada disso. Eu já tenho uma Constituição pronta e aqui nós estamos falando sobre como é que eu produzo emendas a essa Constituição. Como é que eu reformo essa Constituição? Como é que eu altero o texto que já existe, que já está consolidado? Não estou falando aqui de produzir uma nova Constituição não, tá certo? Enfim, existem diferentes maneiras de se alterar o texto constitucional. Aqui estamos discutindo o processo legislativo do poder constituinte derivado, do poder constituinte de emendar a Constituição. Seja de acordo com a forma como esse poder constituinte derivado se manifesta, de acordo com o processo legislativo de produção das emendas constitucionais, das reformas constitucionais, nós podemos classificar as diferentes constituições. Podemos classificar ainda, olha lá no quadro, podemos classificar ainda quanto ao conteúdo. Bom, e aqui é a matéria de uma Constituição, né? Do que trata essa Constituição? Quais são os seus temas? Quais são os seus assuntos? Qual é o seu conteúdo? E, por fim, um último critério que nós vamos discutir aqui é a classificação quanto à extensão da Constituição. E aí, bom, extensão não tem o que dizer, né? Extensão é quanto ao tamanho daquela Constituição. São esses os 6 critérios que nós vamos utilizar para classificar as constituições. São os mais frequentes em prova, são os que vão lhe dar mais dor de cabeça, tá certo? Os outros não são tão caíveis assim na sua prova. Fernando, desses 6 aí, quais são aqueles que eu preciso dedicar mais atenção? Tá aqui, olha, mais atenção quanto a alguns. Veja, a origem é muito frequente, todos eles são muito frequentes, tá certo? Mas a origem costuma cair pra caramba. A estabilidade costuma aparecer muito em prova, a estabilidade. E a elaboração. Esses 3 aqui caem demais em prova. Mas você precisa saber que existe uma relação entre essas 3 classificações aqui, ó. A elaboração, a forma e a estabilidade, elas estão relacionadas. E existe uma relação necessária entre a elaboração e a forma. Olha o que é que eu estou te dizendo, tá certo? Estou te dizendo que aquilo que mais costuma aparecer em prova é a classificação quanto à origem, quanto à elaboração e quanto à estabilidade. Mas eu estou querendo lhe deixar claro também que existe uma relação entre a classificação das constituições quanto à elaboração, quanto à forma e quanto à estabilidade. Para deixar isso mais claro para você. Quando a gente vai classificar a Constituição quanto à estabilidade, ao afirmar, por exemplo, que uma Constituição é rígida, nós já estamos dizendo também, necessariamente, alguma coisa quanto à sua elaboração e quanto à sua forma. É uma relação que existe entre elas, tá certo? Mas existe ainda uma relação mais forte, uma relação ainda mais umbilical entre a classificação quanto à forma e a classificação quanto ao método de elaboração. A Constituição que tem um determinado método de elaboração só pode assumir uma forma específica. Se ela tiver uma outra maneira de ser elaborada, se ela tiver um outro método de elaboração, a forma que ela assume é necessariamente diferente.
Então, cuidado, porque as questões gostam desse tipo de relação. Olho no quadro. A relação entre as constituições quanto à elaboração e a forma, e quanto à elaboração, forma aí estabilidade. Podemos começar então? Vamos classificar as constituições? Vamos lá então classificar as constituições quanto à sua origem. Olha lá no quadro. Quanto à origem, você está vendo aqui, olha, 4 tipos de constituição. 4 tipos de constituição. Constituição promulgada, constituições outorgadas, as constituições cesaristas e as constituições pactuadas. Dessas 4, você está vendo que constituições promulgadas e constituições outorgadas são as duas que estão em destaque. Eu grifei para você essas duas. Por quê? Porque são as duas que caem em prova. Olha, é raríssimo, raríssimo cair questão sobre isso daqui, ó. Cair questão sobre constituições cesaristas ou sobre constituições pactuadas é uma raridade. Só se você der muito azar mesmo, viu? Porque, em geral, vão lhe perguntar mesmo sobre as promulgadas e as outorgadas. Ah, Fernando, mas eu não quero dar margem para azar. Nem eu, tá certo? Por isso, nós vamos discutir aqui também as constituições cesaristas e vamos discutir também as constituições pactuadas. Vamos definir cada uma delas para você. Mas é evidente que quando você estiver estudando para a sua prova, ou quando você estiver fazendo uma revisão dos assuntos que você julga importantes, claro, você vai dar um destaque todo especial para constituições promulgadas e constituições outorgadas, tá certo? Vamos começar então? Vamos lá. Vamos ver o que é uma constituição que, quanto à origem, se classifica como constituição promulgada. Tá aqui, olha lá. Opa! Constituição promulgada. Ela recebe também o nome de Constituição democrática. Ela recebe também o nome de Constituição, olha lá, popular. Constituição democrática, Constituição popular. Daí você já percebe que a Constituição promulgada é aquela cuja origem é o povo. Não se esqueça disso, tá certo? Estamos classificando as constituições quanto à origem do poder constituinte. Pois muito bem, a origem do poder constituinte das constituições promulgadas é o povo. Portanto, o povo produz a nova Constituição. Evidentemente que, no momento atual, com os estados nacionais do tamanho que possuem, é meio complicada essa participação exclusivamente direta do povo na elaboração da Constituição. Assim, nós classificamos como promulgadas aquelas constituições que são produzidas por um órgão especial encarregado da tarefa específica de produzir a nova Constituição. Por exemplo, uma Assembleia Nacional Constituinte. Veja, nesta Assembleia Nacional Constituinte, para que a Constituição seja de fato promulgada, devem estar representantes do povo, que só legitimamente exercem as suas atribuições na Constituinte se tiverem sido eleitos pelo povo em um processo eleitoral, claro, limpo, legítimo, transparente, livre e aberto. Então, quando o povo participa do processo de elaboração da Constituição, nós temos uma Constituição que se define como promulgada. Constituição promulgada. Essa participação pode ser direta, pode ser semidireta, pode ser indireta. Isso não torna uma Constituição mais ou menos promulgada, não, tá certo? No nosso próximo vídeo, eu vou comentar com você alguns exemplos de constituições promulgadas e de constituições promulgadas ao longo da história do Brasil, para ver se essa discussão fica um pouco mais clara, tá certo? Até lá!